E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sei lá que Aô. não tá vendo o nosso vídeo aí. Mais uma vez a gente está aqui, Marcelo Noronha, Marco Aleixo, falar um pouquinho mais sobre a nossa plataforma, sobre a nossa startup. Estamos aqui. É ou não é, Marcão? É isso aí. Show da bola. É isso aí, cara. Então vamos lá. A ideia hoje só recapitulando um pouquinho, né, para a gente nunca perder o fio da meada, o que a gente vem expondo para vocês, o tipo de conteúdo que a gente está trazendo. No último vídeo a gente falou um pouquinho, bem pouquinho mais sobre a NLP, a gente entrou bastante no mundo da visão computacional, o que a gente vem fazendo dentro da nossa plataforma, da Mr. Turing, e hoje a gente vai falar de um assunto que é bem bacana, é bem usado, a gente tem clientes usando de maneira efetiva, com acurácias bem relevantes. A gente vai falar sobre Extração de entidade. extração de entidade. Para quem não sabe, para quem é da minha época, né, um pouco mais velha, é quando você tentava aplicar o OCR, buscar uma informação específica do texto ali, porém agora a gente está usando a técnica de inteligência artificial, NLP, que o Marcão vai explicar um pouquinho para vocês, dar alguns exemplos, e eu sempre me intrometendo no meio, trazendo para o mundo dos negócios e a gente explorando um pouquinho mais o assunto. Show da bola, Marcão? Show da bola. Perfeito. Bora! Vamos lá. Então, nessa época do OCR aí, eu acho que eu não era nem vivo. Então, Não, não é. isso eu só vejo nos livros de história. Então, nas pesquisas, basicamente, o que eu entendo como funcionava antigamente, né? Então, basicamente, por cima, o que é o processo de extração de entidade é você extrair informações que são fixas nos documentos que você tem na sua empresa. Você pode ser meio abrangente, como extrair nomes de cidade, nomes de pessoa, locais e assim por diante. Então, CPF, CPF, CNPJ, endereço. isso. Essas informações, algumas delas, você até consegue resolver de maneira manual. Então, você pode ter uma lista de nomes, você pode ter uma lista de cidades, fazer expressão regular, que é uma forma de você... você tem 3 números, 1 ponto, 3 números, 1 ponto, isso é um CPF. Então, existem ali algumas informações que elas acabam sendo entidades, mas você consegue resolver essa busca de maneira um pouco mais convencional, que é por regra manual, né? Então, a extração de entidade surgiu, acho que em 96 já tinha essa ideia de como montar uma forma de fazer essa extração. Só que com o tempo não, uma limitação que você tinha isso não escala muito bem, você precisa de um ser humano construindo as Exatamente. regras, né? Então, se você abre muito o escopo, você vai ter uma equipe gigantesca de pessoas pensando nas possibilidades e definindo como vai ser e assim por diante. Então, ali, e quando isso acontece, é um bom indicativo de que talvez uma IA se saia bem ali, né? Porque se você consegue de alguma forma capturar um padrão manualmente, de alguma forma você consegue aplicar IA para capturar esse padrão automaticamente, Que fica né? mais fácil, né, Marcão? Vamos lá. Então assim, então, com a evolução desses algoritmos manuais, surgiu a ideia de implementar uma IA que seja capaz de fazer isso. E aí, acho que mais ou menos em 2011, ali, a academia começou a ter uns resultados interessantes sobre isso. E aí surgiu, então, essa ideia de extração entidade, onde uma IA faz o processo pesado, né? Então, o processo como um todo é basicamente você conseguir definir quais são os campos, acho que esse ou entidades, vamos chamar de entidade para padronizar. Só para padronizar. Então, a entidade é o campo que você quer extrair. Quando você consegue definir um escopo, um conjunto de entidades, aí vem um processo manual. Então, assim, antigamente o ser humano fazia basicamente 90% do trabalho, que era desde definir as regras, montar as regras, tentar abstrair as regras, os conceitos, e aí no finalzinho ficava só os 10% para o algoritmo manual de fazer a extração, né? E assim, um ponto importante, a graça eu treino num conjunto de dados ali, eu monto esses algoritmos num conjunto de dados, e num conjunto de dados que ele nem nunca viu, né, que é algo Aplica o que ele novo, aprendeu. você aplica e ele consegue extrair. Essa que é a graça da coisa. E aí também que a regra manual pesava muito, porque normalmente quando você constrói um algoritmo, um script,
Você sempre tenta olhar padrões. E se a sua informação não tem padrão, ferrou. Não Ferrou. funciona. Então, assim, não funciona. Agora, se você olhar, tipo, quero extrair informação de nota fiscal do estado de São Paulo. Isso ali acho que é padronizado, não sei. Mas não é um padrão. A nomenclatura costuma ser padrão, porém as notas, às vezes, elas vêm em locais, né? Se a gente olhar o eixo X e Y, ele acaba vindo em local... Ainda dá uma perdida? Então, Ainda aí dá já, uma perdida. já complica um pouco, mas vamos supor que você tem oito tipos de distribuição, você consegue humanamente mapear os 8 tipos ali. Agora, se você pega, sei lá, regulamentos, manuais, que aí cada pessoa escreve de um jeito, não faz sentido. Na verdade, provavelmente você não vai conseguir um bom resultado manualmente. E é aí que entra a mágica da IA. Porque o objetivo é você... Peraí. Calma. Mágica não é varinha do Harry Potter. Mágica... Bem claro. Isso. Mágica, quando bem construído, no final, o resultado é mágico. Mas não é... você ter lá, de novo, a pá e o cimento que você vai construir uma casa, que foi o exemplo que você deu no nosso outro vídeo. Não é isso, é você saber construir o algoritmo, a mágica acontece. Existe um processo. Carregada por aí que vai resolver o seu problema, certo? Não, isso com certeza não. Então aí que vem o processo de, beleza, tem aqui uma série de campos que eu quero extrair, uma série de entidades que eu quero extrair dos meus documentos. Como que eu começo? Né? Basicamente a ideia é você pegar alguém que tem experiência com aquelas informações que serão extraídas. Então as pessoas conseguem validar e, de certa forma, apontar onde estão as informações dos documentos, porque a IA não aprende do nada. Então, o primeiro passo é esse, definir o escopo das entidades que você vai extrair. E aí, assim, um exemplo, às vezes as pessoas vêm com a cabeça de, a IA consegue extrair uma informação, mas a informação não está nesse documento, ela é um misto de informação que está no documento A e num documento que está lá na China, em outro banco de dados. Não faz sentido você pensar nesse problema com essa visão. Porque o objetivo da IA imagina que é uma pessoa que não sabe nada a não ser ler aquele documento. Se ela precisa de uma interpretação que está fora disso, para tomar uma decisão, não faz sentido você extrair aquela informação usando a técnica de extração de identidade. Isso é legal você expor, Marcão, porque esse eu acho que é o maior problema que as empresas têm e passam quando querem fazer a implementação de um algoritmo de inteligência artificial. Porque você pega um gerente de projeto que está muito acostumado a fazer implementação de software, CRM, BPM, ferramenta de OCR, sei lá, essas coisas, e aí ele não conhece sobre inteligência artificial, ele não sabe como é que é a construção de um algoritmo e como interpretar aquilo, e ele simplesmente vem com aquelas ideias, né, junto com o gestor de negócio, que se está escrito aqui no jornal, nas revistas, nos principais fóruns de discussão, que a IA consegue fazer interpretação, ele vai conseguir interpretar então a minha maior dor que eu tenho de informação que está aqui e está no outro documento. Esse é o maior problema, porque eles trazem o maior problema que eles têm, né? E querem resolver de maneira imediatista, uma coisa muito rápida. E isso não acontece, né? Não acontece. E assim, experiências que a gente já teve, às vezes, por aquela informação ela ser complexa, a pessoa acha que aquilo tem que ser resolvido primeiro. Mas aí quando você olha no todo, ela aparece em 10% dos casos. É isso aí. Sabe? Então, assim, ela é mais complexa, só que ela não é mais recorrente. Lei de Pareto, as pessoas não sabem usar isso, né? Não tem que olhar o mais complexo. Você precisa entender como é que você quer fazer a jornada da implementação de um projeto de construção de um algoritmo de inteligência artificial. Isso. Então, assim, quando você consegue fechar bem o escopo, é aí que eu acho que é legal você ter uma pessoa de negócio que tem ali a dor, porque ela é a melhor pessoa para definir a dor dela, mas ao mesmo tempo você tem alguém que conheça como uma IA funciona de verdade, para o cara, o eu técnico aqui falar, isso aqui não vai virar, sabe? A gente vai ficar doido anotando 100 mil documentos e não vai, porque não faz mágica. Apesar de ser mágico, não faz mágica. Isso aí. Então, assim, com essa ideia em mente, com os campos definidos, com as entidades definidas, aí vem um processo, sim, de anotação manual, né?
Isso ainda é supervisionado, esse é o nome bonito da técnica. Então você depende de um conjunto de dados anotados por um ser humano, falando, ó, isso aqui é uma taxa, isso aqui é um nome, isso aqui... Não essas entidades comuns, porque elas já têm ali, já é mais fácil, mas essas entidades mais específicas, você tem que anotar manualmente, e aí o segredo se você definir uma entidade, definiu bem o escopo dela, você não precisa anotar 400 documentos, 500 documentos. Né? A gente já teve resultados ali com 150 documentos acima de 80% da acurácia. Então, assim, 100 documentos, você fala, vou ter que anotar 100 documentos. Mas você olha no dia a dia, em 3 dias de trabalho, a pessoa analisa 300 documentos. Isso que é uma coisa também que eu acho ruim quando você fala em implementação de um projeto de IA. Quando você fala que ela vai ter que fazer uma anotação, porque vai ter que ser uma parte supervisionada do projeto, ela fala assim, mas eu vou ter que anotar 300 documentos, 100 documentos, mas ela esquece que na semana, às vezes, ela faz 1000. Faz 1000, então, assim, exato. Ela vai fazer apenas no começo do projeto, para que o algoritmo tenha o aprendizado e a gente saiba ver como é que ele está dando a relevância para aquilo que está sendo treinado, né? E depois daquilo, ela não vai nem mais anotar e também não vai ter que analisar, né, cara? Porque a máquina vai estar fazendo sozinha. Exatamente. E eu acho que depois a gente pode até trazer um cliente para compartilhar as experiências que a gente teve num projeto, que eu acho que é legal. Mas assim, um escopo, eu tenho 60 entidades para extrair. Na primeira semana eu vou anotar 60 de uma vez? Não faz muito sentido, porque você tem que sentir, e aí é muito a diferença entre um software e uma IA, né? É você quebrar, eu tenho 50, eu vou fazer de 10 em 10 ali, entregas que vão aumentando, e aí você vai entendendo quais campos são mais difíceis, porque às vezes, humanamente, ali você bate o olho e você fala, o campo está aqui. Mas para IA, às vezes abstrair o contexto, tem ali as nuances, então quando você divide de 10 em 10, você, entreguei os 10, eu tô com 6, 7 muito bons, ainda tenho 3 para atuar. Então essa caminhada incremental também acho que faz bastante diferença, porque você consegue ir medindo passo a passo, sem sobrecarregar e tal. Então assim, acho que, não sei contar o nosso tempo. Estamos com 12 minutos já, a gente tá aprendendo já a lidar com isso. Rapaz. Então assim, acho que 3 minutos para falar. Tá, para finalizar. Então, acho que assim, o processo de extração de entidade, ele é muito isso. Define bem o escopo, pé no chão do que você vai extrair, começa o processo de anotação. Se você conseguir definir bem o escopo, você não precisa ficar anotando 1000 documentos. E assim, outra coisa, 100% de acurácia não existe. Acho que... Lugar nenhum. Eu canso de falar isso. Cara, acho que é importante. Eu não quero ter mais trabalho aqui. Cara, você vai ter um pouco de trabalho. Não é mágico, cara, né? Acho que por isso que é muito importante você focar naquilo que é muito recorrente. Porque você pegar 80% de algo que tua equipe perde horas por semana, ainda que sobre os 20 ali, cara, é muita coisa. Não é um nada, absurdo. Cara. Então, assim, projetos nossos, sei lá, a IA extrair 50 campos demora 30 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Um analista não faria nessa mesma velocidade, porque os documentos eles são diferentes. A pessoa tem que ir lá, o analista tem que abrir o documento, caçar onde está a informação, porque se fosse padronizado, ele já sabe, é sempre na página 5. Sim, seria um pouco não vale o documento inteiro, né? Isso, mas ela tem que ir lá, por mais que no dia a dia ela pegue os padrões, ela tem que perder um tempo. Então, assim, acho que o importante é sempre pegar o que é mais recorrente, uma informação que é sempre recorrente nos documentos, atuar em cima delas, fazer o processo de anotação, jogar para um time de IA que conheça e saiba calibrar, porque isso é importante. Então, assim, uma experiência que a gente teve, às vezes alguns campos, eles acabam confundindo a IA do que ajudando. Exatamente. Né? Então, às vezes as palavras elas parecem em momentos diferentes, em contextos diferentes. Se você fala que aqui ela é uma coisa e aqui ela é outra, para o mesmo modelo, isso bagunça bagunça o algoritmo. Sim. Né? Então, acho que isso é algo que, com o tempo, você consegue perceber e você fala, não, eu preciso de 2 modelos. Um modelo que lê a primeira parte do documento, porque ali existe um contexto, um outro modelo que lê a parte de baixo, e depois você tem um cara que agrupa tudo e fala,
a entidade tal, esse modelo tem que buscar a resposta, esse modelo tem que buscar, junta tudo e entrega para o cliente final. Sensacional. Então, acho que sim, são várias nuances que existem nesse mundo, mas os resultados são bastante legais e é bem incrível você subir um PDF e no final você ter uma lista ali de informações extraídas, né? Acho que isso é o mais legal. O mais legal que a gente tem, só para a gente abordar um pouquinho aqui, é falar que o cliente hoje que usa a nossa extração de entidade, ele faz integração com a nossa API, né, Marcão, que é muito interessante. Entra um PDF num SharePoint, num Google Drive, a plataforma vai e consome aquele PDF e já faz lá o retorno para o cliente de maneira automática, né? Então, quem faz análise de um documento não vai mais precisar ler o documento, ele vai só precisar ver o que foi extraído, né? Se faz sentido ou não, se a acurácia tá relevante ali, tá legal. Putz, sensacional. Eu acho que a gente pode trazer, eu vou convidar um outro mastermind aí, um cara brasileiro que tá no Canadá lá, que foi quem levou a gente para esse cliente, um dos clientes que usam a Mr. Turing para fazer extração de entidade. Bom, assunto top, 16 minutos, passamos 1 minuto, mas acho que isso ajuda bastante a galera. Frisar, né? Implementação de inteligência artificial é uma jornada, não é implementação de software, né? Que fique bem claro para principalmente os gerentes de projeto aí, que estão na angústia de muita coisa, né? É bem diferente, mas os resultados são surpreendentemente maiores do que a implementação de um software, né? Isso é muito legal, bacana. Só para dar uma palhinha, no próximo vídeo a gente vai falar sobre um assunto que tem um pouco a ver no momento que a gente está vivendo, né? A gente ingressou nisso para tentar ajudar o mundo, de uma maneira geral. A gente vai falar sobre grafo, né? Dentro hoje da nossa plataforma. A gente processou o dataset do Covid-19, né? Que foi disponibilizado pelo Allen Institute. O Marcão vai mostrar um pouquinho o que a gente está fazendo sobre o assunto. A gente tem universidades e doutores já com o link da nossa plataforma para ajudar a gente a construir alguma coisa que possa ajudar não só nessa pandemia sobre o assunto do Covid-19, mas também que possa ajudar em outros casos aí que a gente sabe que tem muito artigo científico e fica humanamente impossível de um pesquisador e um médico ler tudo sobre aquele assunto, né? Beleza? Legal, Marcão. Alguma consideração final que você queira passar para a galera? Não. Perfeito, é isso. Em breve... que é isso? Como o meu chapéu não tá ali, né? Que ele sempre tá ali, eu vou colocar, vi aqui o Indiana Jones, né, cara? Beleza? Mas é isso aí, cara. Então, eu sou Marcelo Noronha, esse é o Marco Aleixo. Bem-vindo ao mundo da Mr. Turing. Valeu? Falou, galera! Falou!